Então, o pessoal do Instagram já sabe, agora o pessoal do Facebook. A gente vai começar aqui a nossa reunião respeitando as regras do governo, então a gente não pode estar na rua. Então a gente vai fazer um momento de culto aqui ao vivo. Nós estamos aqui com 3 pessoas só, mas a Rafaela que está aí filmando, respeitando, a gente está até um pouco próximo ainda assim, respeitando um pouco as regras de não ter muita aglomeração. Então a gente vai cultuar, a gente vai começar orando. Você vai ouvir um pouco o barulho de fora porque a gente está numa casa, então tem gente na rua. Então pode acontecer de algum momento você escutar algum barulho. Mas a gente vai fazer um momento de oração, depois dos louvores. Nós vamos abrir para perguntas, se você tiver alguma pergunta. Né? E depois uma palavra. Logo após a gente vai orar para encerrar. Quero te convidar a ficar desde o começo até o final. Eu sei que Deus tem algo reservado para todos nós aqui. Então fique com a gente, interceda por esse momento da nação, do mundo. Não é uma brincadeira, não é uma fé. Interceder, porque a gente não sabe o que está para acontecer nos próximos dias. No geral, seja a volta de Cristo, ou qualquer epidemia, pandemia, crescimento, morte, mas nós devemos estar atentos e orar ao Senhor. Então, Eliseu o mestre Eliseu, e o nosso arcanjo Rafael, que vai estar deixando louvores, o mestre Eliseu vai estar orando ao Senhor, e depois eu vou estar respondendo as perguntas e trazendo a palavra. Amém? Qualquer coisa vocês podem colocar aí, comentar que a Rafaela tá aqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Não precisa. É o Facebook, é o Facebook. A Rafaela tá aqui, ó, nos ajudando. Então fiquem à vontade. Amém? Vamos orar? Paz, boa noite a todos. E possa ser uma noite cheia da presença de Deus para todos nós. Deus se faz presente e acredito que cada um de nós seremos alcançados. Tanto nós que estamos aqui, quanto vocês também que estão em suas casas. Que você venha sentir a presença de Deus onde você estiver. E vamos começar esse momento. Pode orar um pouquinho mais alto até. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor. Nós nos encontramos, Senhor, nessa noite e queremos, Pai, primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, de estarmos aqui. Deus, não estamos todos reunidos, Senhor, em vista do que está acontecendo, meu Pai, mas nós cremos, meu Pai, que nada disso, nada dessa que está acontecendo, dessa epidemia, Senhor, ou que nós estamos passando, Pai, terá poder suficiente para neutralizar, Pai, a Tua presença em nossas vidas. Pai amado, de uma forma ou de outra, nós estamos aqui, Pai, entregando nossas vidas ao Senhor e que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai, aqui, meu Pai, nessa live. E Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor Deus possa, Senhor, ainda mais intensificar e manifestar a Tua presença entre nós. Pai, a cada um daqueles que estão, Senhor, ao alcance das nossas vozes, aqueles que estão nas suas casas, estão nos acompanhando, que o Senhor possa visitar de igual modo, Pai, e que o Senhor venha levar a presença do Teu Espírito Santo a cada um, Pai, nessa noite. Pai, por tudo isso nós queremos Te agradecer, Pai. Te rendemos honra, glória e todo louvor, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez para muitos esse momento que a gente está passando fosse o momento de ficar em casa, descansando, sim, ou parando um projeto que nós sabemos que nasceu no coração de Deus, mas por ter nascido no coração de Deus, nós sabemos que nós não podemos parar. Então não é uma pandemia, um vírus que vai nos impedir de exaltar e adorar o nome do Senhor. Então das nossas casas nós vamos render a Ele louvor, honra e glória, porque sabemos que Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Então vamos adorar o Senhor nessa noite. Está esperando alguém aqui? Pode bater? Pode, tia. Amém.
alfa e ômega, início e fim. A Ele nós rendemos toda a honra, glória e louvor, e a Ele, e por Ele, e para Ele, que nós estamos reunidos aqui nessa noite, a melhor adoração, porque nós não precisamos de um templo físico, nós não precisamos estar cercados de milhares de pessoas para entregar a Ele o nosso melhor. Aleluia. A palavra de Deus fala que nós falamos com Ele no secreto, Ele nos ouve, então você não precisa ter pessoas ao seu lado. Aí sozinho, se você estiver com alguém, você pode sim entregar o seu melhor. Eu tenho certeza que o teu Deus, que te ouve no secreto, que conhece o teu coração, que te sonda, que sabe do teu interior, aleluia, Ele vai estar com os ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua adoração, e com certeza Ele vai se manifestar através da tua vida e através do louvor que sair da tua boca, através da adoração que sair da tua boca, que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar através de você. Vamos adorar. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança.
Só ajeitar a câmera aqui. Não. Matheus, pode continuar. Dá pra ir? Não é pra ficar ali. Dá pra ir? Apareceu tudo no... Tu vai. Falei que não precisava. Ela falou que precisava, então tá bom. É porque no Instagram tá gravando, tá travando. Aí eu pedi aí eu avisei que tinha no Facebook também. Ah, tá beleza. Então a galera tá aí acompanhando. Mas agora eu não sei se no Instagram voltou ao normal. Ah, beleza. Agora vamos. Glória, aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tudo tem sido tão bom pra mim.
conhecer Jesus. Ah, Antes de a gente continuar, só trazer uma reflexão. Um momento rápido. Foi com essas 4 pessoas que estão aqui na live que a gente começou a classe. Foi numa varanda, não essa aqui, mas da minha casa, na 4ª semana de novembro de 2017, acho que entre o dia 17 e 22, não vou me lembrar agora exatamente, mas creio que seja dia 21 ou 22 de novembro de 2017, a gente começou a classe com essas pessoas que estão aqui. Outras pessoas, mas foi no dia, nós estávamos nós 4 aqui. E antes mesmo de a gente imaginar ir para as ruas, antes mesmo de ter a página, seja do Instagram, ter as redes sociais, antes de ter o alcance que já alcançamos, os lugares que nós já fomos com a Eclésia, começou assim. Assim como a igreja também começou nos seus lares. Hoje nós nos assustamos porque temos que fazer cultos nos lares, sendo que é algo que já nunca devia ter parado. Mesmo que tenha um culto nos templos, momento algum o Senhor mandou parar ter culto nos lares. Então a gente vai cantar essa última música que fala que quer conhecer Jesus. E foi nesse tema, não nessa canção, mas nesse tema, de querer conhecer Jesus e fazer mais, que nós começamos a Eclésia. E hoje, sim, é necessário voltarmos a fazer como na primeira vez que nos reunimos, nós estamos fazendo. Quantas vezes for necessário. Porque a Eclésia não é só a praça, a Eclésia é a praça, é a rede social, são as igrejas que nós fazemos parte, são os amigos que nós temos, as pessoas alcançadas, são as casas que nós moramos, os lugares onde nos reunimos. A Eclésia não é só algo lá na Praça do DPO. Você que está vendo, Eclésia, igreja, é isso que está fazendo. Então eu quero que você entenda isso, que você possa cantar essa última canção, depois nós vamos orar, entendendo o propósito, que acima de tudo é conhecer um pouco mais do Senhor. Amém? Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo em troca do amor, eu pagaria. Do amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado
Aleluia, louvado seja teu santo nome, Jesus. Santo é o Senhor, Deus. Aleluia. Agora, eu pedi para o mestre levantar um clamor. Então, eu pedir para a Rafaela pegar um pouco d'água para a gente. Tá? Só avisar o pessoal, porque eu tive que interromper a transmissão no Instagram por causa do sinal, e vai ficar só no Facebook. Tá bem. Mas aí no Instagram vai ficar a caixa de perguntas. Ok. Rapidamente, pessoal. Fazer pergunta no Instagram? Tá. Gente, rápido. Segura aí, mestre. Só para avisar, pessoal, a Rafaela falou pegar um pouco d'água pra gente. O mestre Eliseu vai fazer uma oração nesse momento. Um clamor em relação a tudo que tem acontecido no nosso meio. Coronavírus, todas essas crises. E só para avisar quem quiser, lá no Facebook, lá no Instagram, lance as perguntas que assim que terminar a oração a gente vai estar respondendo, tá bom? Quem não conseguir ir lá, pode botar aqui no comentário uma pergunta que a gente vai responder. Amém? Mestre, pode orar. Vamos estar orando. Eu peço que você aí da sua casa, nesse mesmo clima de adoração, de louvor ao Senhor, você possa tirar esse tempo especial e clamar a Deus, juntamente conosco pela nossa nação, pelas nossas vidas, porque nós precisamos de Deus, em vista das coisas que nós estamos passando, das coisas que estão acontecendo, nós só obteremos melhoras, soluções somente da parte de Deus, Então vamos estar clamando com fé, com ousadia, porque o Espírito Santo de Deus ele está pronto a nos ouvir, a ouvir nosso clamor, nossa intercessão diante dele. Vamos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez diante da sua presença, Pai, nós nos encontramos, Pai. Agora, juntamente, estamos unidos em uma só voz, Pai, em clamor da nossa nação, em clamor, Senhor, das nossas vidas, Pai. Pai amado, em vista das coisas que têm acontecido, meu Pai, em nosso meio. Deus, grande tem sido, meu Pai, as assolações, as lutas, Pai. Aquilo que o inferno tem tentado muitas das vezes lançar para, Senhor, para nos abalar, Senhor. Para nos fazer, meu Pai, pensar coisas ao contrário daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, tem falado a cada um de nós. Deus, nós queremos, Senhor, que essa epidemia, Senhor, que tem se lançado, meu Pai, aí, que tem tentado assolar a muitos, Pai amado, Senhor, não é, Senhor, maior do que o Senhor. Pai amado, nós sabemos que o Senhor é maior, Pai, do que tudo isso. E o Senhor, meu Pai, assim como a chuva vem e muitas vezes é passageira, Senhor, o Senhor pode tornar, Senhor, essa crise, essa doença, Senhor, ser passageiro. O Senhor pode fazer, meu Pai, com que isso venha a ser passageiro. Senhor, o Senhor pode, Senhor, cortar, o Senhor pode, Senhor, desfazer, sem um estalar de dedo, Pai. Porque o Senhor é poderoso, Pai, para alcançar as nossas vidas. O Senhor é poderoso, Senhor, para, Senhor, alcançar, meu Pai, esse vírus, Senhor, e destupissem das nossas vidas, do nosso meio. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos no Senhor.
Deus, que o Senhor não venha deixar, meu Pai, a nossa fé ser abalada. E Deus, aquele Senhor que se encontra muitas vezes distante, que possa reconhecer, Pai amado, que não há outro caminho, que não há outro refúgio a não ser o Senhor, Pai. Muitas vezes o Senhor permite coisas para, Senhor, nos chamar a atenção, para nos fazer voltar ao Senhor. E Deus, que possamos entender a sua voz em meio a essas dificuldades que estamos passando. E Deus, eu também quero, Senhor, aproveitar juntamente com seus filhos, que também estão em suas casas, e orar pelas famílias que foram, Senhor, alcançadas por esse vírus. As famílias, Senhor, infectadas, Pai amado, muitas vezes crianças, né, jovens, adolescentes, anciãos. Pai, que o Senhor venha, Senhor, alcançar com a tua cobertura espiritual, com a sua, meu Pai, potente, com as suas potentes mãos, Pai, sobre essas vidas. E que o Senhor possa ir, Deus, de encontro a esse problema. E que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, repreender e jogar por terra todo o mal. Pai, essa oração, que todos nós juntos, Senhor, fazemos pelas nossas vidas e pela nossa nação. Juntamente com todos, eu quero agradecer ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora tá um pouco de chuva, mas vocês conseguem nos escutar. Eu vou deixar para vocês aí 1 minutinho. Quem quer lançar alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento. Pode comentar aqui ou no Facebook ou ir lá no Instagram, que também tem lá. Tá? Enquanto o pessoal bebe um pouco de água, rapidamente. Oi? Ih, gente. Vai ter que lavar o copo. Pode ter vontade. Por enquanto. Então, enquanto vocês vão colocando aí, já tem algumas perguntas que já tinham sido lançadas em... Algumas não tem nada a ver com o coronavírus, graças a Deus. Mas a primeira pergunta que todo mundo faz pra gente é o que a gente acha dessa epidemia. Isso eu vou responder. Esses mestres aqui são muito maiores do que eu. Acharem diferente, eles vão responder também. Mas o que o Projeto Eclésia pensa do coronavírus? Algumas pessoas falam assim, a Bíblia falou do coronavírus. A Bíblia ela não fala exatamente do coronavírus, mas ela fala assim que nos fins dos tempos aconteceriam essas coisas. Então, Mateus, você acha que essa epidemia já é o começo do fim? Sim, nós acreditamos que é o começo do fim, mas ainda não é o fim, mas é o começo dele. A gente não sabe se ele vai voltar amanhã, ou depois de amanhã, daqui a um mês, ou daqui a um milênio de anos. Daqui a um milênio, óbvio, já é um milênio de anos. Mas a gente sabe que é o começo. Eu tenho 25 anos, aqui nós temos todos mais de 20 anos. Tudo bem que nós não temos tanta experiência como outras pessoas, mas eu nunca tinha visto o mundo dessa forma, simplesmente parado. Nós já tínhamos visto alguns lugares assim, a história vai dizer que teve outras coisas assim, teve a peste negra na Idade Média, teve a gripe espanhola também, que fez muito disso. Há algumas crises nos últimos anos, mas como foi esta, eu nunca tinha visto, acho que ninguém aqui tinha visto nesse nível, a ponto de ter que parar e todo mundo ficar nas suas casas. Mas se as pessoas estão percebendo, é sim um dos sinais. Jesus falou na sua palavra que nos últimos dias haveriam essas situações. Rumores de guerra, como já teve esse ano, desastres e epidemias e doenças, e é o que está acontecendo.
Então a gente precisa nos atentar. E respondendo então a pergunta da grande maioria, que nós achamos então, do coronavírus, sim, nós achamos que é um dos sinais da volta de Cristo. E qual é a função da Eclésia? O que a gente está fazendo em relação a isso? O que a gente está fazendo desde o dia 19 de janeiro de 2018? Nós estamos nas ruas falando que ele vai voltar. E qual é a mensagem que nós queremos trazer para todo mundo nesse momento? Mateus 3, versículo 8, se não falhar a minha memória, ou Mateus 3, versículo 2, que vai dizer: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então é o momento de se arrepender, é o momento de você se reavaliar. Até nós mesmos. Eu mesmo ontem, na minha oração, eu fiz isso ao Senhor: Senhor, será que tem algo que eu não estou fazendo conforme a sua vontade? Olha para a sua igreja. Será que você fez tudo pela sua igreja? Olha para a tua família. Será que você fez tudo pela tua família? Olha a sua vida, o seu trabalho. Será que você foi relevante no sentido espiritual do seu trabalho? Então esse é o momento de você pensar. Talvez ainda não seja o último sinal, mas também pode ser que seja o último. E talvez Deus esteja falando: olha só, eu ainda estou te dando um tempo para você entrar para o caminho do Senhor ou voltar para o caminho do Senhor. Uma palavra que eu sempre uso: chega de criar sofisma dentro de você achando que você está bem e muitas vezes você não está. Como eu falei, eu não tenho medo em si de pegar essa doença. E o maior medo é perder Jesus. E esse é o medo que eu não tenho, porque eu creio que foi de Jesus. Então é o momento de você refletir, é o momento de você orar. Amém? Saber se tem outra pergunta, então eu vou para mais uma aqui, enquanto o pessoal vai comentando aí ou colocando no Instagram. Também pode comentar pelo Facebook aí, tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida. O que fazer nesse momento? Como fazer um culto no lar ou uma reunião de oração em casa? As pessoas perguntam muito disso e às vezes elas não sabem como fazer. Existem princípios básicos para poder fazer um culto no lar. Não é tão difícil. Como está na questão de coronavírus, você tem que fazer só com a sua família. Então a primeira coisa é pegar a sua família, juntar em um espaço, seja na sala, e um de cada vez. Vai ter um ano de oração para iniciar esse momento. Desliga a televisão, desliga os celulares, cada um com a sua Bíblia. Se tem alguém que é músico, pegue um instrumento. Se não tiver, cante a capela, ou então coloque um louvor para cantarem juntos. Mas primeiro orem, depois cantem louvores, 2 ou 3. Depois dê um espaço para cada um trazer um testemunho, trazer uma reflexão. Se são 4 pessoas, cada um vai trazer uma mensagem de reflexão. E depois, entre vocês, escolha um para trazer uma mensagem final. E antes dessa pessoa, faça uma oração, um clamor. E depois disso, você traz a palavra final. Logo após a palavra final, levante mais um clamor e encerre seu culto doméstico. Isso dura mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho. Evite de colocar muitas pessoas por causa da aglomeração. A dica é que não possa ter muitas pessoas em um lugar só, então só se sua família for muito grande. Se for muito grande, vá para lugares abertos, igual a gente está aqui. Nós estamos em 4, mas ainda assim nós estamos em lugar aberto. Nós só estamos com um todo aqui por causa da chuva. E se não fosse isso, a gente estava num lugar mais aberto. Então, faça dessa forma. Me pergunta aí. Tem do Ellerson. E Fala aí. botou: gostaria de saber o que vocês acreditam na volta de Jesus antes da grande tribulação ou na volta de Jesus depois dela? Essa é boa. Tem outro depois também? Tem. A primeira é dele? É. Repete aí. O que vocês acreditam na volta de Jesus antes da grande tribulação ou na volta de Jesus depois dela? Bem. Começamos bem. Então, vamos primeiro pensar em 3 coisas. Existem
três vertentes sobre isso. Existem os pré-tribulacionistas, existem os mesos-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os prés acreditam que Jesus vai voltar antes da tribulação. E quem são os prés? Por que eu estou falando isso? O eclésia é feito de uma pessoa só, de uma igreja só. Então nós temos aqui a Assembleia de Deus, comunidade evangélica, tem pessoas que não estão aqui que são de outras denominações, batistas, outras assembleias que são independentes, igrejas renovadas, apostólicas. Nós temos pessoas de várias vertentes. Então, o que eu vou trazer aqui é o consenso. A grande maioria dos pentecostais acredita que nós iremos subir, Jesus vai voltar, ou seja, o arrebatamento. Acho que esse é o termo correto. O arrebatamento vai ser antes da grande tribulação e da tribulação. Então, se você é de uma Assembleia de Deus, se você é pentecostal, então a probabilidade da sua igreja ensinar que Jesus irá buscar a sua igreja antes da tribulação é de 99%. Se você é de uma igreja presbiteriana ou de uma igreja reformada, eles vão acreditar que nós iremos após a tribulação, e eles acreditam, na verdade, que ela já aconteceu no ano 70. Então, a pessoa acredita que nós iremos após a tribulação. E é um grupo menor que acredita que nós iremos no meio da tribulação. Cada uma dessas pessoas usam um texto bíblico para identificar isso, né? Alguns vão dizer que as passagens de Apocalipse, no caso dos pós, que elas são, na verdade, já alegóricas, já aconteceu. Já os pré-tribulacionistas vão dizer que elas são literais, ou seja, tudo que está falando ali ainda vai acontecer, não aconteceu. E os mesos-tribulacionistas acreditam que alguns textos que o Senhor colocou está falando sobre situações que nós vamos acontecer, que nós vamos passar. Por exemplo, um texto clássico, para os mesos-tribulacionistas: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Alguns acreditam que esse tereis aflições ou tribulações está falando sobre viver no meio das tribulações. Já os pentecostais vão dizer que os outros textos vão dizer sobre a volta do Cordeiro, sobre que nós não iremos passar por isso, vão dizer que é antes, né? E vão afirmar por causa disso. E os pós vão dizer que é por causa do Apocalipse. A maior parte daquilo que aconteceu, ela combina com a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, o projeto Eclésia, eu não posso definir o que nós somos, porque nós somos várias vertentes. Então, eu posso dizer que a maioria aqui é pré-tribulacionista, mas não todos. Também tem menos. Nós somos pré, em sua maioria, mas uma minoria meso-tribulacionista. E se você quiser tirar depois dúvidas específicas sobre isso, nós temos um grupo do WhatsApp e lá a gente vai fazer um estudo mais avançado sobre isso. Tá bom? Próxima pergunta. Peraí, vou ler aqui. Continua falando. Ah, tá. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, nós vamos fazer estudos. Nós estamos fazendo estudos por lá. Na semana passada nós falamos sobre equidade e iniquidade, justiça e injustiça. E semana retrasada falamos sobre casamento, matrimônio, divórcio, namoro e relacionamento. Hombridade e feminilidade. E também, como aqui a Rafaela falou, falamos também sobre hombridade e feminilidade, que nós também vamos trazer nas próximas lives que teremos e nos próximos estudos também. Mas no WhatsApp, semanalmente, a gente vai continuar fazendo esses estudos. Tá bom? Continua as perguntas aí, a gente tem ainda um pouco de tempo. Nós temos ainda uns 15 minutos para poder responder. Só? Tem mais alguma aí? Não, aqui no Facebook não. Mas Vou ver no Instagram. Tinha falado que tinha 2 perguntas. Tá, vou procurar aqui. Ah, coitada da Camila. Oi?
A internet da Camila caiu quando tava começando a explicar. Aí voltou e já passou a Tá. resposta. Quer lançar uma pergunta, pode lançar também. Depois na live ela vai ver a... É, só ver de novo depois. E tiver alguma E dúvida também pode vai tirar. estar no Instagram. Pode tirar, pode... Lança as perguntas aí. Vamos ficar aqui. Eliseu tem alguma... Não, Eliseu não tem dúvida, né? Mas quer tirar alguma dúvida, né? Quer lançar alguma pergunta? Não, foi acho que você já explicando os 3 tipos de. Pode falar. Já você vai ver já dentro da explicação. Os 3 tipos. Né? Vamos fazer o seguinte, vocês fiquem à vontade. Você é o quê? Então, Faz a vamos pergunta. responder aqui entre quem nós somos. Você é pré, meso ou pós-tribulacionista? É aquele que acredita Que vai ser antes. vai ser antes. Isso. Eu acredito que deve ser antes. Rafael? Você é pré também? Os Rafaela? 3 pré. Você também é pré? Nessa. Você também? Eu sou mestre tribulacionista. Tá. Eu sou mestre tribulacionista, mas ainda assim, apesar de achar que eu acredito mais no mestre tribulacionista, eu ainda assim, quando estou ensinando, eu ensino o pré-tribulacionismo, porque é o que a maioria acredita, e o fato de eu acreditar que a gente vai no meio não significa que eu não tenha que ensinar como a grande maioria ensina, entendeu? Então, eu sou mestre tribulacionista, mas flerta um pouco com o pré, mas a minha crença é mestre tribulacionista. Amém. Amém. Pergunta da Axel. Pode lançar. Coloca aqui só assim, vai. Ah, tá. Vocês acham que é errado as igrejas deixarem de cultuar no templo nesse período de epidemia? E Eliseu pediram pra você falar um pouquinho mais alto. Tá bom. Não, eu não acho errado. Na verdade, Mateus, você gostaria que fechasse a igreja? Não gostaria. Porém, é uma questão social. Nós também somos submissos à autoridade. E um dos pedidos da autoridade é que a gente não se aglomerasse. E agora é a hora daquele famoso ditado que a igreja não somos nós. Quer dizer, a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então esse é o momento. Gostaria muito de estarmos na igreja. Mas nós, no momento, não se faz... como posso dizer? Eita, mestre. Não se faz justo. E não se faz... Não é correto nesse momento a gente estar fazendo isso. Então, tanto que a gente mesmo está aqui cultuando num espaço menor, né, e com menos pessoas. Então, não, a gente não acha errado e também a gente não acha que é falta de fé as igrejas que fecharam. Não, pelo contrário, eu acho até um pouco de imprudência das igrejas que estão abertas. Né? A gente até faz uma brincadeira aqui, que seria bom então só se a igreja abrisse para o culto de estudo. Porque as pessoas não gostam de culto de estudo, se tivesse culto de estudo, a igreja daria para ficar aberta, né? Já que a pessoa não gosta muito. Mas não, a gente não acha errado nesse momento e acha, na verdade, prudente. Por isso que a gente está fazendo a mesma coisa com a Eclésia aqui. Pode falar, né? Pode falar, fica à vontade. Lembrando que é pra falar alto. Pode ganhar alto aí. Aqui, a Camila botou um negócio aqui, mas eu não sei se é sobre a primeira pergunta. Eu acho que é sobre a primeira pergunta. Que ela botou assim... Ah, tá. Foi isso mesmo. Se tem alguma certeza nisso. Se é antes ou se é depois. Se é antes ou depois? Como eu falei, a grande maioria acredita que é antes. Entendeu? Quem é pentecostal acredita que é antes. Entendeu? A grande maioria dos pentecostais vai acreditar nisso. Como eu falei aqui, aqui na Eclésia, nós estamos em 4 aqui, eu sou o único que acredita que vai ser no meio. Mas ainda assim eu prefiro concordar com os prédios na hora de pregar o evangelho para ensinar a ser mais prático, entendeu? Porque se for para você explicar como que é o método tribulacionismo e o que é o pós, você vai dar muito trabalho e o foco do evangelho não é saber quando ele vai vir, e sim que ele vai vir, entendeu? Então é isso. Mas voltando a falar,
que vocês acham se acha correto fechar, se não é, se é prudente ou não prudente? Em termos, eu acho que não. Eu acho que assim, não é. Fala mais alto, correto. né? Estão me ouvindo? Sim. Em termos, eu acho que não é correto. Mas tem as possibilidades também da questão das nossas autoridades estarem. Eu acho que, como a gente pode, na oração que já foi aqui, como você explicou, tá escrito na Bíblia que esse seria o princípio das dores, é claro, ele não falou como é que seria. Mas eu acho que esse seria um momento em que a igreja deveria assim, se unir muito mais na questão da fé. Da fé de não recuar diante de algo que Deus está usando para nos alertar. Entendeu? Coloca pra cá, por causa do barulho, né? É. Vamos pra cá. Eu sou contra da igreja recuar em questão da fé diante dessa epidemia. Isso é algo que Deus está implementando, acredito eu, como está lá nas Escrituras, para que até mesmo muitos de que ouviram falar de Deus e não deram ouvido, possam nesse momento pensar e refletir e se voltar a Ele diante desse momento. Ou seja, não é para os cristãos recuar, porque precisa ter uma base de fé, porque quando essas pessoas forem tocadas de uma forma mais íntima e não saberem o que fazer, se desesperar, que já sabemos disso, porque nós lemos as Escrituras, nós não estamos sendo pegos de surpresa, né? Porque foi algo que Deus já havia falado para nós, ter algo que passar para eles, passar a calma, passar a paz e receber essas pessoas que vão estar sendo muitas vezes também cobradas, entendeu? Mas agora o que eu estou vendo é muitas igrejas se desesperando diante dessa situação, como se nunca tiveram lido que isso iria acontecer, entendeu? Tem muitas pessoas tendo atitude de que Jesus ele vai ser bem claro, entendeu? Quando ele vai nos alertar acerca disso. Então, em questão da fé, de como a gente deve se posicionar diante disso, eu acho que as igrejas muitos estão se posicionando de uma forma errada, né? Então, muitas pregam uma fé que no momento não está demonstrando, entendeu? Então, eu acho que como o nosso mestre aqui falou, nós temos que, mais do que nunca, buscar a Deus em oração, mostrar a ousadia, a autoridade que Deus nos concede. E agora falta o quê? É nós tomarmos posse disso e não recuar diante dessa epidemia. É a gente orar em todo tempo. Entendeu? Tem mais uma pergunta, vai lá, meu filho. Rafael, quer falar? Rafael está preparando os louvores. Amém. Outra pergunta da Axa. Em meio a esse período de crise, é errado sentirmos medo? Nós, como cristãos, sabemos que devemos confiar e descansar em Deus, mas o medo bate e a ansiedade do que irá acontecer. Tá me ouvindo? Tá chuva? Não, o pessoal tá ouvindo. Tá dando pra escutar direitinho? Tá. Agora. Qual que é a pergunta? Em meio a esse período de crise, é errado sentirmos medo? Nós, como cristãos, sabemos que devemos confiar e descansar em Deus, mas o medo bate e a ansiedade do que irá acontecer. Sim. Sim, porque nós confiamos na nossa salvação e no Senhor, não tem por que a gente se abater. Nós temos que ter nesse momento, na verdade, há um certo preocupação com as pessoas que não estão sendo salvas. Mas agora, pessoalmente, a gente não pode
ter medo. Eu coloquei aqui, mas acho que eu fiz besteira. Responde ela depois. Eu coloquei aqui. Esperar esse momento que está acontecendo. Amém. Alguma Deixa eu ver se botaram mais alguma coisa aqui. Só mais alguma, lança aí que a gente vai. Já vai. Opa. Quem tiver mais pergunta pode lançar aí. Vamos encerrar daqui a pouquinho, então. Ainda tem 10 minutinhos para poder falar, para logo depois a gente fazer uma mensagem, uma palavra e encerrar a live. Então se você ainda tem uma pergunta e tem 10 minutinhos para a gente responder. Então pode. Ainda não, tô pensando também. Eu acho que eu fiz certo aqui, vamos ver. O que você tá tentando fazer? Ah, acho que eu compartilhei com as pessoas. Amém. Que foi? Mas o próprio Facebook faz isso. Ah, tá. Mas sou velho, eu tentei. Foi. Vê se não tem no Instagram. Vinícius Andrade. Grande amigo. Tá Longa assistindo? data. É, entrou aqui. Joel. João. Ih, gente. Eu acho que meu compartilhamento deu uma aumentada aqui na galera. É. Uma boa galera aqui agora. O pessoal que foi entrando, você já vai falando sobre. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, lança pra gente ainda. Tem 10 minutinhos pra responder. Entrou uma galera aqui agora, então fique à vontade aí. Joel, um abraço pra Campos, Goitacazes. Grande amigo. Então fique à vontade aí, gente. Já vai. Você também não tem nenhum assunto, não? Na verdade, eu até poderia falar sobre muita coisa, mas hoje eu quero deixar livre. Ah, eu quero já falar, olha só, gente. No domingo, a gente vai fazer um estudo também, tá? 10h30, tá? Porque eu vou ter. Vai ter EBD na minha igreja, né? Online. E depois a gente vai fazer. Então vou esperar a terminar o estudo da minha igreja. E logo depois a gente vai fazer uma EBD online também. E a gente vai fazer alguns estudos. Então, já vai deixar em aberto no Instagram, a partir de hoje, o tema da EBD de domingo. Quais assuntos que você quer falar. A gente vai deixar aberto tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no grupo do Eclésia. Quem quer estudar, então a gente vai fazer de manhã, 1 hora só, de 10h30 a 11h30. Assim que encerrar a EBD da minha igreja, que também vai ser online, a gente vai começar. Tem 2 perguntas? Então, A primeira, da Camila e do Anderson. Que a Camila comentou aqui, que o Anderson disse para ela sobre a volta de Jesus. Que Jesus é descer guerreando. Ela é verdade. Então, porque o arrebatamento primeiro a gente sumiu todo mundo, começa o caos. Depois, na frente,
Na segunda vida de Cristo, aí sim, ele vai vir, a gente já vai estar transformado, remido, e vai voltar com ele guerreando. Vamos abrir aqui a Bíblia? Lá em Apocalipse. Deixa eu só... Apocalipse. Passa aí qual A referência bíblica, eu vou falar. Só para não... E existem vários textos que vão falar sobre isso. São umas formas. É. Deixa eu só achar o certinho para poder não lançar... Aqui, ó, a partir do capítulo 14 de Apocalipse, já deixa isso bem claro, né? Vai falar sobre os 144 mil, mas vai falar primeiramente do Cordeiro sobre o Monte Sião. E aí, no versículo 14, do verso 14, vai falar o seguinte: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E um outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice cega. E já vinda a hora de cegar, porque a seara já vinda a hora de cegar, porque já a seara está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E vai falar um pouco mais. E aí, mais à frente, no versículo 19, no verso... Aqui no verso 11, para ser mais exato, mas vai falar o seguinte: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, e para ferir com ela as nações. E ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas vestes, na sua costa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no céu, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. E vai falando mais e mais. Mas do 19 até o final, ali do 20, mais ou menos, vai mostrar que Jesus ele vem à Terra de novo, como um guerreiro nesse momento, agora destruindo todo o mal e vencendo. Então, na primeira, mostrei aqui dois textos. Na primeira, não é de forma divina, mas na verdade é o arrebatamento. Existe o arrebatamento e a volta de Cristo. O que a gente chama de volta de Cristo, na verdade, é o arrebatamento. Então, Jesus vai buscar a sua igreja. Ponto. E depois, aí sim, ele vai voltar com os gemidos triunfantes na terra para dizimar na última guerra. E aí sim, o juízo final. Depois a gente viver na glória. Tá. Aí depois a Camila mandou também. Depois da tribulação, os que ficarão terão chances de salvação? E aí depois na verdade, a chance é na tribulação, né? E se a gente for entender dessa forma. Alguém ligando pro mestre aqui. Vai lá atender. Sim, mano. Vai lá. Ok. Vai de novo. Os que, depois do arrebatamento, quando o Espírito Santo sair da terra, e as pessoas não... vai vir a besta, né? Como a gente já sabe. E as pessoas, elas só vão ser salvas se elas não aceitarem a marca e serem
decapitadas. Aí as pessoas que não aceitarem a marca, elas vão ser decapitadas, aí essas sim vão ter chances, né, de salvação, vão ser salvas. Mas a palavra de Deus vai dizer que é muito mais difícil quem vai ser salvo na segunda vez do que na primeira. Porque se agora, com o Espírito Santo que nos consola, já tem gente com dificuldade de aceitar Jesus, mas depois sem o Consolador, vai ser complicado. Então, existe possibilidade, existe, mas vão ser pouquíssimas pessoas. Mais alguma? Eu acho que o Ellison tinha mandado alguma coisa aqui, mas peraí. Não, tá na live também. A galera também acompanhar. Eu tinha saído, continuou eu aqui. Tem um delay. Ah, não. É que o Ellison não tinha entendido essa questão de Jesus voltar guerreando, só que aí depois ele botou que entendeu. Ah, sim. Mais alguma? Não dá pra ver no Instagram, não. Eu vou ver aqui no Instagram. Porque tem a caixa de pergunta do Instagram também. Tá. Vou encerrar já as perguntas. Tem aqui a mensagem, não sei de quem é. Mensagem no Instagram? Ó, o Marquinhos entrou aqui. Fala, Marquinhos. A pessoa tava esperando a live no Instagram ainda, mas a gente já saiu de lá. A princípio foi aí, eu vou encerrar. Marquinhos tá respondendo? Não, ele botou Amém Profeta. Amém. Então encerrou, gente, as perguntas. Hildo, grande Hildo. O que tem ele? Tá assistindo a nossa tá. live. Tamo junto aí, Hildo. Perdemos o Tom Brady, mas fazer. É mais um dos sinais que as coisas estão se acabando, brincadeira. Mais alguma dúvida aí do pessoal? Só o Marquinhos tá mandando aqui, ó. Maurício Pena, passou na live aí, eu fico até sem graça de responder, que é um homem de Deus assim. Marquinhos botou aqui, ó. Sou eu, Marquinho, lembra? Sim, Marquinhos. Grande homem de Deus aí. Pastor Maurício. Que também, né? Aprendi muita coisa com ele já. Jamais vou esquecer de Joel, a Viva Senhor, a tua obra no meio dos anos. É benção. Pergunta da Axa. Nossa. O que significa ser salvo pela graça? Eita! Mas é muito fácil de responder o que ser salvo pela graça. Eu vou deixar o mestre. Brincadeira. Quer responder, mestre? Alex botou aqui também, ó. Deus abençoe. Também, Alex da igreja? Fala, meu amigo. Se quiser tirar alguma dúvida, pode falar. Ser salvo pela graça nada mais é do que entender que é aquilo que está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é a graça? Enquanto a fala passa aqui por baixo, para não aparecer na live. O que é ser salvo pela graça? Ser salvo pela graça nada mais é do que ser alcançado por ela. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, Ele nos deu a possibilidade, de uma forma simples, que é o aceitando, chegar à salvação. E a gente não fez nada por isso. E a graça é um favor imerecido. Então eu entendo que quando a gente fala que nós somos salvos pela graça, é que nós não tínhamos merecimento algum em ser salvos. Porém, nós somos. Então, ser salvo pela graça, alguns falam que é porque a gente não tem mérito nenhum. Claro que não temos mérito na ação da salvação. Mas nós temos a nossa parte, que é buscar a salvação. Nós não somos calvinistas, né? Nós somos aqui, em sua maioria, arminianos. Eu falo em sua maioria porque eu sou molinista, mas isso não é muito importante. Mas onde eu quero chegar é que nós entendemos que é um favor imerecido, entendemos que nós temos que correr atrás dessa salvação,
e pela graça do Senhor, ela nos foi alcançada através do sacrifício de Jesus na cruz. Então é dessa forma que a gente entende. Alguma pergunta aí? Peraí, apareceu aqui Pedro Paulo Lopes. Eu não lembro quem seja. Aí ele botou, pode perguntar? Aí eu respondi agora que pode, então Fica à vontade. pode perguntar. Dá só um pouco d'água. Gente, não usem copo. A gente tá usando um copo diferente, tá? Pois eu até ficou com sede porque não tem copo pra ele. Não tem copo. Eles são gêmeos, mas Pede não são... ali, ó, na porta. Ou então lava ali no ali, ó. Janaína Martins, não lembro quem seja exatamente. Opa, chegou mensagem aí. Vamos lá. O Léo pediu oração pela vida dele porque ele está tendo que trabalhar nesses dias. Ele é o Vinge, É, nosso amigo garçom, é. lá do Barra Tá Louco. Amém, vamos orar por você. Falou que a cidade está uma loucura. Sim. Ele está voltando, né? Tá. Eu tô esperando pra ver se o Pedro Paulo Lopes vai perguntar. Porque ele perguntou se podia. E eu respondi que sim. Eduarda Gomes, lá do trabalho, um salve. Vanessa Silva também lá do trabalho. Pedro Paulo Lopes, é. Pensa. Então a última pergunta é de quem. Agora a gente vai responder a última pergunta e eu vou trazer a última mensagem de reflexão pra gente. Dando pra escutar direitinho ainda? É isso que eu ia perguntar agora, se tá dando pra escutar, por causa Tá da do chuva. barulho da chuva. Se não tiver, tem que avisar. Acho que eu saí da live sem querer. Pedro Paulo Lopes pergunta: Sim. o que você acha do calvinismo? Então, como a gente acabou de falar aqui, eu sou molinista, né? A grande maioria aqui é arminiana. Só tem um membro do Eclésia que é calvinista. Então, o que eu vou responder é muito mais pessoal do que algo específico. No geral, eu acho que a divisão soteriológica que nós temos, ela é muito mais desnecessária do que necessária. Como assim? Infelizmente, a gente está num momento onde as pessoas elas seguem primeiro a soteriologia para depois seguir o evangelho. Então, o que eu acho do calvinismo? Eu não creio que seja como o calvinismo fala. Eu não acredito nisso. Não acredito. Como eu falei, eu sou molinista e aqui, em sua maioria da Eclésia, são arminianos e um membro da Eclésia é calvinista. Mas por que, no geral, todos nós acabamos em convergir nas nossas ideias? Porque a gente não vê a soteriologia como prioridade. Eu não vejo nenhum problema de alguém ser calvinista. O meu problema é impor e acreditar que quem não acredita nisso está errado ou não entende da palavra do Senhor. É uma crítica que até os próprios calvinistas, os antigos, eles falam um pouco dos neocalvinistas. O que tem acontecido é que, devido à crença na soteriologia, as pessoas estão primeiro focadas em ensinar a soteriologia da forma dela do que ensinar de fato o Evangelho de Cristo, que ele é muito mais básico. Mateus, você acha que alguém que no calvinismo é herege? Eu não acho que alguém que seja herege. Agora, eu acho que vai ser herege a pessoa que prefere pregar a ideologia soteriológica dela do que pregar o Evangelho básico. Na hora da pregação, você vai pregar a sua soteriologia? Jamais. Na hora do Evangelho, eu vou só pregar a pregação de Cristo Jesus. Agora, num roda de estudo, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode explicar sobre isso e ter, como eu posso dizer, eu esqueci o termo que se usa quando a gente não... Isso é imparcial. Então, o que eu acho do calvinismo é que eu não acredito no calvinismo. Eu não acredito. Porém, eu sei que há pessoas que acreditam. E se acredita porque tem uma estrutura teológica para as pessoas fazerem isso.
Porém, como aqui a maioria a gente não acredita. Então, pelo fato de a gente não acreditar, a gente não ensina como a nossa verdade. A gente explica, eu já expliquei isso em várias escolas de evangelismo da Eclésia, o que é o calvinismo. Eu deixei pessoas calvinistas explicarem para ser ainda melhor. Mas ainda assim, a gente deixa bem claro o que cada um acredita e como acredita. A gente não proíbe ninguém de acreditar dentro do grupo, porém, eu, Mateus, não acredito, a grande maioria não acredita, e temos cada um a sua lição teológica. Eu sou molinista. Quem é calvinista acha que eu sou arminiano, e quem é arminiano acha que eu sou calvinista, porque quase não conhece essa linha teológica. Porém, eu também não me preocupo muito em ensinar, porque ela não vai para as ruas. E como diz o reverendo Augusto Nicodemos, que é um calvinista clássico, que todo arminiano é um calvinista orando e todo calvinista é um arminiano quando está pregando. Então acho que o mais importante de tudo isso ainda é manter a pregação do evangelho. E qualquer outra dúvida você pode colocar aí na página. Porém, a gente não concorda no geral em criar um debate que possa prolongar e não trazer um fruto necessário. Acho que é isso. Tá, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. A gente também vai indicar alguns livros. Quem conhece sabe que a gente gosta bastante de livros, principalmente eu aqui. Quem conhece meu Instagram lá sabe que quase semanalmente eu estou lendo algum livro, então eu vou indicar alguns também para a leitura do pessoal. Amém. Se você conhece alguém que está precisando de Bíblia, nós também distribuímos Bíblias, tá bom? Aqui já sabe que tem um aqui. Roupas também, quem está precisando de roupa, a gente também distribui. Tá? Orfanatos que precisam de visitas. Nesse momento, por causa do coronavírus, nós temos que parar. Mas assim que pudermos voltar, nós iremos fazer isso. Tá? Então, orfanatos, casas de recuperação, nós somos abertos a visitas para pregar o evangelho e fazer uma ação social lá. Tá bom? Fechou? Fechou. Fechou então. Vou pedir para o mestre fazer mais uma oração e depois a gente vai trazer uma mensagem. Chegou uma pergunta? Não. Ah, tá. Acho que agora é melhor ficar um pouco mais perto, né? Dá pra ficar aqui, ó, de frente. Então vamos falar, né? Questões básicas. Pra cá, ó. Aqui, ó, 1 metro. Tá ótimo. Estão ouvindo a gente ainda? Léo botou aqui que você sabe muito. Quem falou isso? Léo. Pergunta? Não, comentário. Quem? Pedro Paulo Lopes. Pode falar. Erudito igual um calvinista, haha. Eu? Ah, tá. Só comentando, claro, porque acho que o maior problema é que o que aconteceu foi o seguinte: a igreja pentecostal, ela por muito tempo não ensinou as pessoas e o que aconteceu foi que quando se teve acesso, as pessoas tiveram acesso a uma teologia reformada, mas na verdade nem reformada, é uma teologia mais da presbiteriana calvinista. Então, por causa disso, houve um crescimento muito grande do calvinismo, mas pela forma como foi ensinado. Como você falou, ele diz como calvinista, por quê? Porque dá para a gente estudar em comum acordo, sem precisar ser todo mundo da mesma teologia. Então, por exemplo... Fala só um pouquinho mais alto, porque o pessoal falou que o áudio está ficando ruim. Tá chiando, é o barulho da chuva. Ah, tá, é a chuva. Então, por exemplo,
Eu tenho livros, eu tenho bastante livro, uns 200 mais ou menos. Bíblias também, mas esse conhecimento a gente está compartilhando. Já eu sei que tem pessoas no meio pentecostal que não tem esse conteúdo todo. Então qual é a ideia que a gente tem aqui, que eu tenho também? Se eu tenho um colega calvinista e ele estuda bastante, eu quero pegar o que ele tem e que a gente possa compartilhar na sua grande maioria. Soteriologia é um assunto que não se dá para explicar para todo mundo, só quem tem conhecimento um pouco mais avançado. Por isso que até para explicar o que é arminiano, o que é molinista, o que é calvinista, precisa de um pouco de conhecimento. Então a gente é erudito, porque não falar de coisas teológicas sem um pouco disso. Eu agradeço até, porque isso é um bom elogio, e a gente convida você, quando quiser, entrar nos nossos estudos e também trazer assuntos que a gente vai trazer na página aí, na EBD da Eclésia. Vamos lá, vamos então. Fechou? Fechou. Tem mais algum comentário? Não, né? Só quero saber, só me respondam se dá para eu falar enquanto está chovendo. Se vocês vão conseguir entender, por favor. Senão a gente faz uma oração aqui, eu vou ser breve, mas só me fala se dá para ouvir ou não. A gente tenta ir para outro lugar um pouco menos barulhento. A chuva também já tá parando um pouco. Eu salvei as perguntas. Aí amanhã, ou durante o fim de semana, aí vai ter a publicação no Instagram de cada pergunta separada. Tá. Para poder ficar melhor. Então fiquem atentos, gente. 10h30, domingo, nós vamos fazer um estudo com o pessoal que está em casa devido à EBD. A minha igreja vai ter EBD online. Então eu vou esperar acabar, porque nós temos que ser sujeitos à autoridade, inclusive a nossa e da nossa igreja. Então, assim que acabar a EBD da minha igreja, às 10h30, nós então iremos fazer a EBD da Eclésia, de 10h30 às 11h30 da manhã. Então lance perguntas, fale, comente no Instagram e aqui no Facebook sobre os assuntos que vocês querem falar. Querem aprender, nós iremos falar sobre eles, amém? Faça oração. Bom, gente, vamos fazer mais uma oração. Espero que todos tenham sido... Vocês estão me ouvindo, né? Se você estiver falando baixo ainda, podem falar aí. Dá para ouvir. Mas espero que a pergunta de todos, que todos fizeram, vocês possam ter entendido a explicação aqui. Acredito que já, como vocês colocaram aí, foi um sucesso. Mas então vamos estar orando para que ele venha também estar usando o mestre na palavra aqui, que ele vai nos trazer ainda nessa noite. Vamos o Rafael orar. não louvou para Ore em encerrar. seu lugar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez, diante da sua presença, nós nos encontramos, Pai. E eu quero agradecer ao Senhor por o Senhor estar também usando o Senhor, teu servo, Mateus, para poder, Senhor, responder de acordo com as dúvidas, Senhor, que estão sendo causadas, Senhor, né, nessa live. Mas Deus, que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um, Senhor, dentro daquilo que o Senhor usou o teu servo para estar respondendo. E Deus, eu nesse momento agora, junto com todos, Pai, queremos orar ao Senhor e pedir que o Senhor venha, Senhor, estar ajudando o teu filho, Pai, a desenvolver essa palavra que você já tem colocado no coração dele. E que o Senhor possa, Senhor, continuar falando profundamente aos nossos corações. Agora seu filho irá, Senhor, trazer uma palavra, né, Pai, que está saindo direto do coração do Senhor para as nossas vidas. E que o Senhor venha usar o seu filho, Pai, como instrumento, Senhor, não só nós que aqui estamos em volta dele, mas aqueles que estão ouvindo, Senhor, né, e estão noite. Queremos agradecer ao Senhor por tudo, e seja com teu filho, Pai, e que o Senhor vai falar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. A Bíblia. Abra nesse momento em o Salmo 119. Versículo 41.
Salmo 119, versículo 100. Diz assim, vou esperar alguns segundos, aí o pessoal tá reparando que a gente está tentando acompanhar também aqui, que o nosso celular está podendo ver tudo certinho. Então, assim, depois abrir lá o Facebook lá, compartilhar também. Pelo aplicativo do Facebook. Pelo aplicativo do Facebook, compartilhar lá. Amém. Compartilhar. Vamos lá. Fala aqui nossa editora de vídeos, chefe. Editora de vídeo, nem dá pra editar o vídeo aqui, garoto. Diz assim, Salmo 119, versículo 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Vou repetir. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Aleluia. Vou me aproximar um pouco mais. Eu vou diretamente a você nesse momento. Aqui o salmo, para quem não conhece, Salmo 119, ele é um salmo que as pessoas também... O capítulo perfeito, porque ele é organizado de 8 em 8 versos, né, com todas as letras do alfabeto hebraico, e ele vai falar sobre a palavra, né? Em alguns... Aqui eu estou lendo a Pentecostal, né? E na Pentecostal o título é A Excelência da Lei do Senhor e a Felicidade daquele que a observa, mas em outras vai falar sobre a supremacia da palavra, sobre a grande importância da palavra no geral. Mas, resumindo, esse é um salmo que vai falar somente da palavra. Vai falar sobre a palavra. Nesse verso, a chuva está melhorando, vai ser bom que você estiver melhor. Diz o seguinte: venham também sobre mim as tuas misericórdias. O que Deus está falando? O que o salmista, que não se fala se é Davi ou não, então eu não posso dizer que Davi está falando, mas que o salmista está falando? Coisa: venham sobre mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Porque no versículo anterior, no 40, ele fala o seguinte: eis que tem desejado, vivifica-me por tua justiça. Então ele já está falando: Senhor, eu amo a tua palavra, eu quero ver a tua palavra, eu desejo a tua justiça. E quem já estava lá no estudo da Eclésia sabe o que é justiça, que na verdade justiça não é igualdade, mas sim equidade. Quem quiser saber, depois a gente vai só botar aí o comentário que a gente vai explicar de novo o que é equidade, o que é iniquidade, esse estudo. Ele já pede isso, e depois ele fala: além da sua justiça, eu peço a sua misericórdia. Por que misericórdia? Porque misericórdia, a gente pode aqui simplificar e dizer que misericórdia é como a compaixão. Ou seja, é quando você olha uma pessoa e você vê, ela não merece, mas eu vou ter ainda misericórdia dela. E sabe por que ele está falando isso? Mesmo naquele momento que eles têm o pecado, a nossa falha, a gente fala: caramba, eu pequei de novo. E o Espírito Santo não merece que eu volte a ele. Mas ele olha pra gente e fala assim: não, eu tenho misericórdia contigo. E vou ter misericórdia com você. Então ele fala: venha também sobre mim as tuas misericórdias. Porque quando você sente a misericórdia do Senhor, você também vai agir conforme a misericórdia. Então o que eu quero dizer é o seguinte: quando ele está falando assim, Senhor, venha sobre mim as tuas misericórdias, está falando: Senhor Jesus, por favor, me faça entender o quanto o Senhor tem misericórdia comigo, para que eu possa agir de misericórdia, para que eu possa viver na sua misericórdia. E viver na misericórdia não é barganhar com o Senhor, mas é entender que nós somos pecadores, mas que buscam a mudança de vida. Somos pecadores, somos falhos, mas nós buscamos mudar. E é isso que ele vai falar exatamente. E logo depois ele vai falar o seguinte: e a tua salvação, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Ele fala: venha sobre mim a sua misericórdia e a tua salvação. Ou seja, Jesus está falando, Davi está falando, toda hora fala Jesus e Davi. O salmista vai dizer o seguinte: Deus, que a tua salvação venha para a minha vida. E aí eu volto naquilo que eu falei sobre a salvação pela graça. Graça, misericórdia e justiça, elas andam juntos. E é por onde vem a salvação? Pela palavra, por aqui. Se não falhar a minha memória, João capítulo 8, versículo 32, vai falar que conhecereis a verdade vos libertará. Em outro texto,
Jesus vai falar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, santifico na tua verdade, a tua palavra é a verdade, no outro dia, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em vários outros textos, em Isaías vai falar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Em Tiago vai falar, se chegarmos a Deus, ele chegará a vós, e Deus como a gente fala com Deus? Através da palavra. É através da palavra do Senhor, porque foi ela. Porque a palavra primeiramente era Jesus, e Jesus através da Bíblia, ele fala conosco. E a palavra permanece. Como alguns vão dizer que é um livro feito por homem, sim. Foi um livro inspirado pelo Espírito Santo através do homem. Agora, se você acha que isso aqui é mentira, como é que você vai estar acreditando na palavra? Como foi o temor de achar que, meu Deus do céu, vai se acabar de uma hora para outra? Porque a gente entende que a palavra já falou sobre isso, que esse é o momento de a gente buscar o Senhor. E a palavra de Deus, ela deixa bem clara isso. Então, por isso que o salmista vai falar, venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Então, quer ser salvo por Jesus? Veja o que a palavra vai mandar você fazer. A primeira coisa é se arrepender dos seus maus caminhos. E são os seus maus caminhos, são as nossas vontades, as nossas iniquidades, o que nós fazemos conforme o nosso querer. Quando nós deixamos disso, nós falamos, Senhor, eu me arrependo das mentiras que eu cometo, Deus, das concupiscências, dos desejos infames, dos vícios, Deus do desejo mal, Deus da falta de perdão, da amargura, da mágoa. Quando nós fazemos isso, aleluia, nós entendemos, nós nos arrependemos. E a partir do momento que nós nos arrependemos, nós olhamos para a palavra e nós vemos como devemos ser. Porque a palavra fala sobre o meu caráter, ele vai falar. Quando ela fala sobre o meu perdão, ela vai falar. Então ela fala sobre como devo ser como trabalhador, ela vai falar. Como devo ser com a natureza, até sobre isso a Bíblia vai falar. Sobre como devemos preservar a natureza. Fala como devemos ser no trabalho, como devemos ser como sociedade, como devemos tratar o dinheiro. Mas muitas pessoas falam assim, como é que tem igreja que prega isso aí, está pegando dinheiro do povo? Só é enganado, escute isso. Só é enganado em relação a dinheiro na igreja quem não estuda a palavra. Se há uma igreja que ensina isso, você não vai ser levado por doutrinas. O que acontece é que muita gente acha que o evangelho é como do seu próprio jeito. E é uma coisa que eu vou falar, eu sempre falo. Cria-se sofismas, ou seja, mentiras que se parecem verdades. E vivem o evangelho conforme o seu querer. A gente não vive o evangelho como a gente quer, até porque se a gente vivesse do nosso jeito, uma coisa que a gente não estaria fazendo é estar aqui. Não acredito que você faz coisas de má vontade, não, é porque eu percebi que a vida é a minha verdade. E não existe relativismo no evangelho, não existe verdades, existe uma só verdade, que é ele. Jesus leva a sua palavra. Paulo vai dizer, não vou lembrar a palavra, que o poder do Espírito Santo quebra os sofismas e as fortalezas. Está falando o seguinte, que a palavra do Senhor quebra o nosso achismo, quebra o que não é nosso. Por isso que ele fala aqui, venham sobre nós a misericórdia, porque se fosse por nós mesmos, a gente não ia aceitar. E ele fala, a tua salvação segundo a tua palavra, é através da tua palavra, da palavra do Senhor, que nós seremos salvos. Então nesse momento, você está vendo que os sinais estão acontecendo? Medita na palavra, ora o Senhor. Se você não crê em Jesus como teu Salvador, esse é o momento. Você pode Jesus, nesse momento você olhar para o Senhor e falar, Deus, eu quero aceitar, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Mude a minha vida, eu quero ver conforme a tua palavra. Esse é o momento. Talvez amanhã você não vai ter essa chance. Hoje nós estamos com saúde, amanhã a gente não sabe. E se a misericórdia do Senhor ela tem um prazo, e quando ele voltar, quando ele arrebatar a sua igreja, então, assim como o salmista vai dizer aqui, então, busca a misericórdia do Senhor, se arrependa e busca a salvação pela palavra. Esse é o momento, esse é o tempo. É isso que o Eclésia prega, todos os cultos. Muitas pessoas já perguntam, quem a gente prega? Simples, arrependimento. Arrepender para chegar no reino dos céus. É isso. Então vamos buscar ao Senhor, vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e buscar a palavra do Senhor.
Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Vamos cantar uma canção para encerrar? Vamos. E logo após, oremos para encerrar a live. Amém? Vou pegar o violão aí. Não esquecemos de você, tá, Léo? Nós vamos orar em relação ao teu trabalho, orar sobre as coisas. Mandar só um abraço aqui, pessoal que está assistindo. Adriana Freitas, Hugo Henrique, Eduardo Menezes, Danilo Vieira, professor, meu amigo lá do trabalho, o Aurélio, do ano de mestre, o Léo. Vai ter que ser daquele jeito. Patrícia também, que é lá do trabalho lá da Museu das Pedras, a Bia, minha irmã. Agora então o João Lucas. E é isso, gente. Vamos cantar aqui uma última canção. Volta à posição anterior. Pra... Isso. Copo para no chão agora. Vamos lá. Para aparecer você, o mestre e o arcanjo. Para todo mundo. Tá, falta só o arcanjo sentar. Foi. Cantem alto. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará.
possam crer nessa profecia liberada da parte de Deus. Nós somos instrumentos, mas quem liberou essa profecia sobre nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E já nunca vai deixar que as águas se sequem dentro de nós, enquanto nossa dependência ainda for Ele, enquanto nossa credibilidade, nossa confiança, a nossa fé, né? Enquanto for Deus, Ele nunca vai deixar faltar nada sobre as nossas vidas. Amém. E agora, a Rafaela vai orar para encerrar. Não precisa aparecer, não, gente. Precisa. Ela achou que não ia aparecer. Shiloh iludida. Vamos lá. Vou ficar em melhor? Senhor Deus, meu Pai, nós mais uma vez te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar em sua presença. Que o Senhor venha nos guardar cada pessoa que assistiu essa transmissão. Que o Senhor venha abençoar abundantemente. Que o Senhor venha nos proteger, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor venha nos guardar durante essa pandemia que tem acontecido aqui no Brasil. Que nada de ruim venha nos atingir, que nada venha acontecer conosco. Que a sua presença continue durante os nossos dias, que nós não venhamos a desanimar, que nós venhamos a continuar te buscando a cada dia mais. Que possamos a continuar o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, na Eclésia, das demais igrejas, e que assim o Senhor continue conosco em todos os dias de nossas vidas. É isso que eu te peço, Deus vai te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, só para avisar, domingo, 10h30, é EBD da Eclésia, estudo bíblico sobre diversos temas. Então, agora, a gente já vai postar agora lá no Instagram a publicação para você perguntar. Vamos postar aqui também agora no Facebook. E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, coloca o número aí ou manda pra gente lá no direct, não sei como se fala, do Instagram, ou então coloca aqui no Facebook que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Fique na paz, e é isso.